começar, eu queria perguntar para vocês, né? O que remete à palavra globalização? Quando vocês veem a palavra globalização, assim, quando vocês leiam, quando vocês ouviram falando, ou quando vocês ouvem alguém falar, tipo, pode digitar no chat, não tem problema, tá? Eu tô sempre no chat. O que remete à palavra globalização para vocês? Qual é a primeira coisa que vocês pensam? Vocês usam essa palavra. Mundo conectado, isso, exatamente. Envolvimento de todo mundo, Ellen falou, isso. Que mais alguma coisa? Além disso, o que seria o mundo conectado? Mídia, isso, exatamente, várias coisas que envolvem isso, né? Então, aqui no outro slide a gente traz mais ou menos o que eu ouço normalmente quando eu estou dando aula de globalização, né? O que eu ouço quando eu faço essa pergunta, mesma pergunta para vocês, né? A informação rápida também, por falar de mídias e tal. Então, tudo isso que envolve algumas coisas que eu ouço, né? Que são a internet, né? Hoje, no estado atual das coisas, da nossa tecnologia. A televisão, né? Que em certo momento, anterior à internet, né? Que foi um grande modo de globalização, assim. Os jornais e redes sociais como um todo, né? Mas, eu trago outra pergunta para vocês agora. Em qual época, né, que vocês acham que esse fenômeno da globalização teve início? Vocês acham que esse fenômeno da globalização ele está só ligado à internet, está só ligado à televisão, está só ligado às mídias, está só ligado aos jornais, ou é um fenômeno que vem antes, que é mais antigo ainda que isso? Essa é a minha pergunta, né? Em qual época esse fenômeno da globalização teve início? O que vocês acham? Talvez assim, acho que o professor que é na internet, acho que é nas mídias, acho que é na TV. Não sei, talvez antes. Então, minha pergunta seria nesse sentido. Tem alguém digitando, eu acho? Tá digitando ainda, não tem problema, a gente espera. Junto com as indústrias, talvez. Isso, tá bem ligado às indústrias também. Acho que com aumento mais com o capitalismo. Isso. Tá ligado a essas duas coisas também, né? Que eu trago no próximo slide. Alguns autores e uma galera que escreve sobre isso acredita que a globalização, então, começa nesse período que a gente chama, né? Período histórico, chamado de as grandes navegações, né? O que seriam essas grandes navegações? Não sei se vocês já tiveram aula de história sobre grandes navegações, né? Talvez não um desafio, mas em outros momentos vocês provavelmente devem ter falado sobre e vocês sabem o que seriam essas grandes navegações, né? Então, as grandes navegações seriam aqui, né, que eu trago, o nome dado a esse período histórico entre o século XV e o século XVII. Em alguns países europeus exploravam o globo em busca de novas rotas de comércio. Então, o que seria isso? O que seria esse fluxo comercial entre as maiores potências? A partir disso, porque a gente tem esse refinamento disso aqui, né? Que essas grandes navegações, esses grandes barcos, né? Então a gente pode fazer o quê? O que esse grande barco, essa grande tecnologia da época, né? Porque isso seria uma tecnologia também, né? A gente fica pensando que tecnologia é só smartphone e celular, mas a invenção de um grande barco como esse também é uma tecnologia, né? Então, antes disso, antes da invenção dessas grandes navegações e desses grandes barcos, era possível, por exemplo, eu pegar um barco e viajar, sei lá, sair do Brasil de barco e chegar até a Europa antes da invenção disso aqui? Era possível fazer isso? Não, né? Eu não tinha, tipo, por exemplo, eu fico pensando no avião, né? O avião veio muito depois, né? Então não tinha isso. Então esses mecanismos, esse meio, essa tecnologia foi a primeira, né? A primeira tecnologia, digamos assim, capacitou a gente a fazer isso, né? Então, a partir da invenção disso, eu posso não ter só o fluxo de pessoas, né? Além do fluxo de pessoas, além de eu como pessoa, sair de um continente, né? Da Europa, o continente africano, ou da Ásia, enfim. Além de eu poder sair do continente para o outro, né? Vai demorar um tempinho aí, sei lá, alguns meses, talvez, não sei de cabeça. Além disso, a partir disso, né, além do fluxo de pessoas, a gente tem um fluxo comercial, né? Não sei se vocês estão vendo a mãozinha aqui na tela, deve dar para ver, né? Então a gente tem um fluxo comercial aqui entre as maiores potências da época, né? Então a gente tem vários comércios e vários fluxos comerciais, algo que envolve muito a economia a partir disso, né? A partir dessas grandes navegações. Então aí muitos teóricos acham que foi o princípio, digamos assim, né, da globalização, porque a gente começou a ter acesso, né,
A sociedade como um todo começou a ter acesso a novas culturas e a novas outras coisas, né? Então aqui isso envolve o quê? Comércio de especiarias, entre outros, né? Que a gente já conhece, aquelas velhas histórias das aulas de história, né? Sobre comércio de especiarias, entre outras coisas. Então a gente tem uma maior integração do planeta, né? Vocês conseguem visualizar isso, que agora, a partir dessas grandes navegações, a gente tem essa maior integração, porque a gente pode, né, transitar pelos continentes, digamos assim, e na mesma época, um pouco posterior, na mesma época, mais ou menos, a gente tem a primeira Revolução Industrial, né, que se desenvolve, que se consolidavam-se a partir daqui, e essa integração, a partir daí, né, a partir dessa primeira Revolução Industrial, as coisas só aumentam, né, aumentam de intensidade e aumentam em vários sentidos, né, então a gente tem uma integração cada vez maior disso. Dá para entender o que eu tô falando? Tô falando um pouquinho rápido demais. Vocês estão pegando? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, beleza. Deu para entender, então? A partir daqui, né? A partir daqui, então, a gente já vai falar... Alguém tinha falado sobre indústrias ali? Eu me perdi agora no movimento. A Carolina falou das indústrias, né? Sim, exatamente. Ó. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Como globalização, porque isso está muito ligado, né? Provavelmente... no futuro, vocês vão ter uma aula específica na geografia só sobre a Revolução Industrial e as outras revoluções, né? Então, aqui a gente está falando mais ou menos que por cima, digamos assim, né? Para ajudar a gente a entender melhor a globalização, tá? Então, a primeira Revolução Industrial, né? Se dá no século XVIII e se dá na Inglaterra. Vocês estavam... isso aqui é importante falar sobre a Inglaterra. Vocês estavam na outra aula que eu dei, na última aula que eu dei sobre geografia política, não sei quem estava aí. Lembra que a gente estava falando sobre a Inglaterra e o poder que ela tinha há séculos atrás? Se vocês não lembrar, tá tudo bem, tá? Mas eu lembro que a gente conversou sobre isso. Não sei se vocês lembram que eu falo que a Inglaterra, ela participava, a partir da Revolução Industrial, ela foi o principal jogador econômico, digamos assim, no planeta, não só na Europa, né? Porque ele dispunha de vários outros meios técnicos que as outras grandes potências não possuíam, né? Então, lembra que eu estava comentando sobre isso e que depois de um certo tempo a gente tem uma passagem disso, a gente tem uma passagem da figura da Inglaterra para a figura dos Estados Unidos no pós-guerra. Não sei se vocês lembram disso, mas quando a gente teve aula de geografia política, a gente falou sobre isso. Se vocês não lembram, né, pode ir lá no YouTube Desafio, lá tem todas as aulas gravadas, e lá a gente tá falando sobre isso, né, inclusive. O que foi a primeira Revolução Industrial, então? Agora eu abri um grande parênteses aqui para falar sobre outra coisa, né? Mas vamos voltar para a primeira Revolução Industrial. O que foi essa primeira Revolução Industrial? O que quer dizer esse negócio do vapor aí, indústria têxtil e tal, várias locomotivas? Então agora a gente tem o que a partir disso? O que seria o pré-Revolução Industrial? O que seria essa indústria têxtil aqui? Vamos pensar na indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? Professor, não sei. Indústria têxtil é qualquer indústria que envolve tecidos, né? Então, por exemplo, a gente pensa, sei lá, em colchão, sei lá, o que envolve tecido e roupa, lençol, várias essas coisas, né? Então, antes da Revolução Industrial, antes dessas máquinas aqui, como é que a gente fazia os tecidos? E as camisas? E as colchas? E sei lá, qualquer coisa que vocês pensarem de tecido? Como a gente fazia isso? Na mão, exatamente. Então, dava uma trabalheira, né? Então, pensa assim, sei lá, se uma pessoa demorava... Vou botar aí, uma pessoa fazendo um lençol na mão. A pessoa fazendo um lençol na mão demorava, sei lá, uma semana para fazer, né? Pô, uma mão literalmente, né? Tem que ficar lá fazendo com o tear lá, lembra? É tear, se eu não me engano o nome. Aqueles negócios daquelas outras coisas antes. Tear, se não me engano é tear o nome. Que tu faz um lençol, então uma pessoa só para fazer um lençol vai demorar, sei lá, uma semana, né? Com a primeira Revolução Industrial, a gente tem as primeiras máquinas que são movidas ao quê? A vapor, né? Então o petróleo não existe aqui ainda, tá? A vapor, a lenha, enfim, calor, né? Blá, 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 blá. E agora com a indústria têxtil, eles fizeram, né? Foram criadas máquinas que fazem o que uma pessoa faz, né? Que faz o que aquela pessoa que está fazendo na mão, uma colcha, um lençol. Então essa máquina agora ela substitui essa pessoa, né? E ela faz isso muito mais rápido, tipo, essa máquina faz isso muito mais rápido que uma pessoa ou mais devagar que uma pessoa?
Mais rápido, mais devagar. Muito mais rápido, né? Exatamente, o que a Carolina falou. Muito mais rápido. E o Carlin também está digitando. Mas acho que a Carolina desistiu de digitar porque a Carolina já tinha falado. Então, faz muito mais rápido, né? Enfim, em vez de essa máquina demorar uma semana para fazer um lençol, em uma semana ela vai fazer, sei lá, 5, 10 lençóis, digamos assim, né? Então a gente tem o quê? A partir daí, e a partir do que a Juliane falou sobre o aumento do capitalismo, a partir disso a gente tem o quê? A gente já começa a produzir mais, né? Cada vez mais, e a gente também tem a possibilidade de produzir mais, cada vez mais, né? Então, isso está bastante ligado à indústria têxtil da época, né? Então, a gente está produzindo várias coisas num compasso muito mais rápido, né? Num passo muito mais rápido, digamos assim. A gente tem essa possibilidade de fazer isso com a primeira revolução industrial, com as primeiras máquinas a vapor na indústria têxtil. E o que eu quero dizer aqui com locomotivas a vapor e transporte? O que quer dizer esse transporte aí? Quando vocês pensam em locomotiva a vapor, o que seriam essas locomotivas a vapor? O que seria? Alguém está digitando. O trem, exatamente. E o que significa agora que a gente tem um trem para se locomover entre cidades, por exemplo? Isso tem a ver com o fluxo de pessoas, correto? Então, sei lá, se eu estou em Pelotas e agora tem um trem que me leva a Porto Alegre, eu vou ir muito mais rápido com um trem para Porto Alegre do que se eu for de cavalo, sei lá, né, ou a pé, correto? Então, essas locomotivas a vapor agora, elas diminuem, né, o tempo que eu preciso para me locomover a certo lugar. Então, agora com as locomotivas a vapor, então o transporte, acontece o que com o transporte? Ele diminui o tempo, então as pessoas podem fazer outras coisas, ao invés de perder, sei lá, uma semana para chegar em Porto Alegre, né? Então isso envolve bastante coisas. E também envolve outro conceito que depois a gente vai ver daqui a pouco na outra revolução industrial, tá? Então essa seria mais ou menos a primeira revolução industrial quando a gente pensa nisso, né? Surgiu na Inglaterra e tal, máquinas a vapor e tal, carvão, blá. Indústria têxtil, bastante grande na época, foi um dos negócios que impulsionou, né? Então a gente pensa nas primeiras locomotivas a vapor, né? Que os primeiros trens lá, enfim, tudo isso que envolve as Marias Fumaças, sei lá eu, nesse sentido aí. E a gente tem uma fotinho também, né, mais ou menos, de como era essa indústria da época aí, né? A gente tem aqui a galera trabalhando e tal. Achei que alguém tinha digitado alguma coisa, mas não. Segunda Revolução Industrial. Então, a Segunda Revolução Industrial a gente tem no final do século XIX aqui, né? Então, aqui a gente tem uma série de outros avanços. Então, aqui a gente já tem a característica do petróleo, por exemplo. O petróleo ele é bem característico dessa aqui, bem importante, né? Nesse avanço aqui. Então, a gente tem essas novas indústrias químicas, né? Então, a gente tem várias coisas que são feitas e criadas a partir daqui, né? A indústria elétrica. Então, aqui sim a gente tem, né, essa criação do carro, né, esse transporte aqui, né, que é bastante conhecido, né, os primeiros carros aqui e tal, com a General Motors e com outras empresas norte-americanas e inglesas também, né. E a gente tem o avião, né, aqui sim, então a gente tem essa questão do avião. E também a gente tem a questão dos grandes navios, né, dessa vez não seriam mais aqueles navios que eu mostrei antes lá, né, mas agora é navios com motor, entre outras coisas, né? Então a gente tem esse transporte, né? Esses transportes, né? Tanto de avião quanto de carro, de pessoas, né? De grandes navios ou de grandes locomotivas que fazem fluxo comercial, entre outras coisas, né? Então a gente tem a partir daqui uma lógica de consumo por trás disso também, né? O que seria essa lógica de consumo? Onde está essa lógica de consumo nessa fala aqui, nisso que eu estou falando agora? Um exemplo assim. Tem uma dica aqui que está no slide sobre consumo. E a gente falou isso também, eu acho, naquela aula um pouco. O que seria quando a gente fala sobre consumo? Onde está o consumo aqui? Onde está a globalização? Uma pergunta além, né? Onde está a globalização aqui, professor? Porque você está falando sobre segunda revolução industrial. O que isso tem a ver com a globalização? Aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com a globalização? Se ninguém sabe ou ninguém quer falar, tudo bem, tá só falar, não sei. Não sabe? Globalização? Segunda revolução industrial? Transportes? Consumo? O que tem a ver o consumo aqui, então? O consumo aqui tem a ver que agora a gente tem carros, né? Então, a gente tem carros, e esses carros não são mais... quer dizer,
carros fazem parte para algo além do comércio, né? Além do comércio, além do fluxo comercial, que eu quero dizer, né? Então, o carro passa a ser algo que também está inserido no conceito de status, né? Então, se tu tem um carro, logo, quem tinha um carro nessa época aqui? Quem tinha um carro era quem tinha muito dinheiro. Ou seja, se tu tem um carro, isso quer dizer que tu tem muito dinheiro. Isso é um jeito de te mostrar que tu tem muito dinheiro, né? Então, isso envolve um consumo, né? Então, tu tem que consumir as coisas, né? A partir daqui, e a partir de várias coisas que são criadas aqui. Então, tu tem que consumir várias coisas para tu ser feliz, enfim, entre outras coisas que envolvem uma geografia política, que eu também falei naquela outra aula, né? Então, isso envolve bastante coisas assim. Ah, professor, o que isso tem a ver com a globalização? Então, a gente tem cada vez mais, você pode perceber, a gente tem cada vez mais um avanço desses transportes, desses fluxos, né? Então, se a partir do primeiro momento ali eu tinha as Marias Fumaças, né, os trens a vapor e tal, que o pessoal falou ali, aqui eu tenho os aviões, os primeiros aviões. Então, eu tenho um mundo, né, um globo cada vez mais conectado. Correto? Lembra que vocês falaram no começo lá? Cadê? Eu ver aqui. Mundo conectado, lembra? Aqui, ó, alguém falou mundo conectado, informação rápida. Tudo isso tem a ver com a Revolução Industrial, porque foi a partir dela que isso foi possível. Deu para entender, mais ou menos, onde eu quero chegar e o que eu estou falando? Por que a gente está falando sobre isso quando a gente fala de globalização? Então, isso é realmente muito importante. A gente fala sobre isso, né? Porque às vezes, eu estou falando aqui, daí o cara está se perguntando, e o que isso tem a ver, né, com globalização? Aí, então, eu gosto de deixar bem claro, né? E até na cabeça de vocês é importante para ficar isso meio que entendido, porque a gente está conversando sobre isso, né? Beleza? Tá muito rápido? Agora, então, a gente vai falar sobre a terceira revolução industrial, que está muito mais ligada agora com a globalização que a gente conhece, né? Com esse modo, com essa globalização, com esse conceito que a gente ouve talvez cada vez mais, e está muito ligado com o que vocês falaram quando eu perguntei sobre o que era a globalização, né? Então, para Manuel Castells, né, que é um sociólogo, se eu não me engano, que eu trouxe aqui, que ele é bastante usado na geografia também, já estudei bastante sobre Manuel Castells na minha graduação. Ele fala, então, que o conceito de globalização, ele se ampliou cada vez mais, ele se amplia. E ele é um momento histórico tão importante, né? Do mesmo tamanho, ele fala, né? Da Revolução Industrial. Então, é muito difícil tu falar sobre globalização, né? Na visão dele, discutir sobre globalização, que a gente está falando agora, sem falar sobre a Revolução Industrial, né? E essa terceira Revolução Industrial que a gente está falando aqui. E o que seria essa terceira Revolução Industrial? Olhando de cara aqui, na foto. Na foto já dá para matar a charada, né? Na foto aqui a gente tem robôs, né? Robôs e, entre outras coisas, uma tecnologia cada vez mais avançada nesse sentido, né? Então a gente tem isso. E, ainda, para além disso, né, Manuel Castells, então, ele fala que essa expansão, ela é internacional, né? Então, ela, a partir da terceira revolução industrial, ela ocorre em escala internacional e ela se divide em 3 processos que ele fala, né? Que é a informação, né? Tem a tecnologia da informação, que é algo que também a gente vai falar brevemente sobre. As transações econômicas, né? Que é a economia. Então, isso aqui dessas transações econômicas e a economia como um todo, ela perpassa em todas as revoluções industriais. Não sei se vocês perceberam na minha fala, né? Desde lá do começo, quando a gente fala sobre fluxos comerciais e fluxos de pessoas e tal, entre outras coisas, indústria têxtil, né? Indústria têxtil, na primeira revolução industrial, está ligada ao quê? Está ligada à economia, né? Correto? Então, aí isso vai perpassando essas transações econômicas e a economia como um todo, ela vai passando, né? Perpassando por todos esses caminhos, todas essas revoluções industriais. E também, né? Além disso, determinados valores políticos e morais também, que a gente vai discutir sobre depois. Deu para entender, pessoal? De boa? Tá. O que seria essa informação? O que seria essa informação, então? Essa informação seria a criação no meio econômico e tecnológico. Então, recursos informáticos, né? Então, revolucionar as relações sociais coletivas e individuais ao redor do globo. Aí eu gosto de usar aquele exemplo, né? Antigamente, sei lá, eu tô aqui no Brasil, né? Se tu queria falar com alguém que tava no Japão, o que tu fazia? Por exemplo, antigamente. Tinha que mandar uma carta, né? Mandar uma carta pra pessoa, tinha que escrever a carta, mão, né? Escrever a carta, aí tinha que saber o endereço da pessoa, aí tinha que mandar a carta, aí sei lá, pra carta chegar lá no Japão, sei lá quanto tempo vai demorar, um mês e meio, 2 meses para chegar no Japão. Então tinha todo esse processo, né? E
não é um conceito que eu trouxe hoje para conversar com vocês, mas tem um geógrafo ele é bastante usado, enfim, ele já foi usado no Enem, se não me engano, que é o David Harvey, um geógrafo muito famoso, e ele tem um conceito que se chama compressão, eu vou digitar aqui, compressão do espaço-tempo. O que seria essa compressão do espaço-tempo? Com a terceira revolução industrial, e com tudo isso que a gente está falando agora, a gente tem uma compressão desse espaço-tempo. Por que uma compressão desse espaço-tempo? Porque, a partir do momento que eu não preciso mais perder o meu tempo, digamos assim, né, nessas palavras, de escrever uma carta, de mandar essa carta demorar 1 mês e meio para chegar lá na pessoa, e ela lê a carta, ela tem que responder a carta, ela vai escrever outra carta, ela vai me mandar, isso agora, na Revolução Industrial, no nosso atual estado, isso não existe mais. Porque simplesmente pode, sei lá, pegar o celular, né? Se ela tem um celular, se essa pessoa tem um celular, eu tenho um celular, eu ligo para ela no WhatsApp, ou sei lá, FaceTime, qualquer coisa assim, e eu consigo conversar com ela ao vivo. Do outro lado a pessoa pode estar do outro lado do mundo, né? Do outro lado do globo. Então eu consigo conversar com ela ao vivo. E a partir disso é que ele fala sobre essa compressão do espaço-tempo, né? Então essa compressão do espaço-tempo está ligada exatamente a isso. Eu não preciso mais, né? Não preciso mais perder o tempo, entre outras coisas. E tudo isso que envolve isso para falar com uma pessoa, agora eu posso falar com ela instantaneamente. Deu para entender? E eu trouxe aqui outro exemplo, guerras ao vivo. O que eu quero dizer com isso? O que seriam as guerras ao vivo? Não sei se vocês sabem, mas, se não me engano, a Guerra do Vietnã, nos anos 70, foi a primeira guerra televisionada ao vivo. Vocês sabiam disso? Realmente, ela foi televisionada ao vivo. As coisas estavam acontecendo, os embates, a guerra em si estava acontecendo, e no jornal da noite, assim, do almoço, sei lá as pessoas assistiam aquela guerra ao vivo, né? Então isso é uma outra doideira, que eu acho muito louco isso, que as pessoas realmente, a guerra foi realmente televisionada ao vivo, então todo mundo poderia ver a guerra ao vivo acontecendo. Interessante. Então isso, eu acho que isso é um marco bastante interessante, eu acho, aí, dessas novas revoluções industriais, dessa nova revolução industrial e dessa nova globalização, né? Conhecida como a terceira revolução industrial que a gente está conversando aqui agora. Deu para entender o que é essa compressão do espaço-tempo? Eu abri um grande parênteses aqui, tá, para falar sobre. Beleza? E o que são essas transações econômicas? Então a gente tem o desenvolvimento da robótica, né? Aqui. Tem uma pessoa aqui, né? Enfim, robótica. Então a gente fala da automatização das fábricas, né? Dos robôs e dos computadores e tudo que envolve isso, né? Então a gente tem aqui uma série de criação de grandes coisas que existem até hoje, né? Computador, obviamente. A gente está tendo essa aula agora por causa do computador, né? Enfim, por causa da internet, por causa da automatização das fábricas, entre outras coisas que envolvem fábricas de automóveis, por exemplo, né? Então a gente tem cada vez mais uma diminuição do tempo e custo da produção, né? Por que a gente tem uma diminuição do tempo e do custo da produção? Eu pergunto para vocês. Por quê? Por quê? Professor, não sei. Que a gente tem uma diminuição do tempo e do custo de produção. Porque agora, com a tecnologia, então as máquinas, né, os robôs, eles conseguem ser cada vez mais eficientes. Então, se eles conseguem ser cada vez mais eficientes e autossuficientes, o que isso quer dizer? Que o fator humano, né, o fator do ser humano não precisa envolver, né? Então a gente tem uma diminuição desse tempo, né? O ser humano não está ali, né? Não está ali. E o custo de produção é menor, porque a gente não precisa mais do ser humano. Então, isso que acontece, isso acaba gerando um desemprego, né, que eu trago aqui embaixo, já atropelando o slide, e uma diminuição da mão de obra exatamente por causa disso, né. E também a melhora na eficácia dos transportes, né. Então, agora, lembra que a gente estava falando ali, alguém falou que estava tudo muito mais conectado? Então, isso também tem a ver com esse desenvolvimento da robótica, né. Então, as máquinas, digamos, nesse sentido, estão cada vez mais eficientes, né. Então, a gente consegue perceber isso. Consequências, né? O desemprego já está falando. Então, a gente tem a descentralização das indústrias. O que seria essa descentralização das indústrias? Quem estava na aula de geografia política vai lembrar quando eu falo sobre descentralização das indústrias. A Carolina estava na aula. A Carolina lembra quando a gente está falando sobre isso, conversou sobre isso? O que seria essa descentralização das indústrias? O que seria isso aí? O que seriam esses novos países industrializados? Não sei. Tudo bem, pode falar não sei, tá? Não é um crime. É muito bom, na verdade, quando alguém fala que não sabe. A gente pode, né? Quando algum aluno fala que não sabe, a gente pode conversar sobre isso.
O que seria essa descentralização das indústrias nos novos países industrializados? A gente pode usar o exemplo que eu usei naquela aula também, que é as grandes fábricas, sei lá, pega as fábricas dos anos 50 e 60. 50 e 60 agora, né? 1950, 1960, da General Motors, por exemplo, que a gente conhece como Chevrolet aqui no Brasil, né? Que é uma das submarcas da General Motors. Então, o que a gente tinha lá em Detroit, lá, que eu lembro que a gente falou sobre isso? O que a gente tinha em Detroit? A gente tinha uma grande planta fabril industrial, né? Então, a gente tinha tudo que envolvia o carro, tudo que era feito no carro, saía na mesma fábrica. Lembra que a gente falou disso? Mas você consegue visualizar? Se você não estava na aula, consegue visualizar isso. 50, 60 anos atrás, tudo que era feito num carro era feito na mesma fábrica. Pneu, o chassi, o vidro, a maçaneta da porta, sei lá, tudo que tu pode pensar. Pintar o carro e tal, tudo era feito na mesma fábrica, na mesma planta fabril, correto? A partir disso aqui, nessa descentralização das indústrias, isso não é mais feito assim. A gente tem uma descentralização de tudo que envolve essas fases quando a gente faz um carro, né? Essas fases de produção de um carro, entre outras coisas. Então agora, por exemplo, o motor é feito nos Estados Unidos, mas a borracha do pneu, que faz o pneu, é feito no Brasil, e o vidro ele vem do Sudeste Asiático, e a tinta que pinta o carro ela é feita na Europa, e, sei lá, um pedaço do motor de não sei da onde do carro vem do continente africano, e daí isso tudo é posto no mesmo lugar, né, num lugar só, isso tudo envolve fluxos também, né, isso tudo é levado só para um lugar, e ali esse carro é montado, entendeu? Então, por isso que às vezes age, né, e a gente tem essa característica de novos países industrializados, né, porque a partir disso novos países entram nessa dança, assim, né, dessa fábrica. Isso acaba acontecendo nesse sentido. Deu para entender essa descentralização das indústrias? Então, a gente tem agora isso a partir, né, cada vez mais recente, muito mais recente mesmo, tipo 30 anos para cá, mais ou menos. Isso acaba, acontece o quê? O que isso se implica? Implica em várias outras coisas, né? Correto? Que a gente vai falar daqui a pouco. Na verdade, a gente vai falar agora. Que seriam, né? Então, essas novas dinâmicas econômicas, estou falando agora, né? Que a gente fala sobre essa fábrica, né? Da General Motors, que é a Chevrolet. Aqui a gente traz uma foto dela em Detroit. Essas seriam, né, que alguns chamam de velhas formas de produção fabril, né? Então, tudo que eu fabrico, que vai no meu carro, é feito aqui. Só que agora não é mais assim, né? E também agora, se a gente for parar para pensar, as grandes empresas no mundo, as empresas mais ricas, digamos assim, né? Elas não são mais essas empresas como, por exemplo, a General Motors. A General Motors, ela está numa decadência, inclusive, há bastante tempo, né? Fechando fábricas e fechando entre outras coisas, e desemprego em massa, né? Se nos anos 50 eu precisava, sei lá, de 5 mil trabalhadores, né, para trabalhar aqui na fábrica, hoje em dia a mesma fábrica, com o avanço da tecnologia, eu vou precisar de quantos? Sei lá, 1.000 só, né? E os 4 mil empregos, eles terminam, né? Então não existe mais. Então isso seria uma das consequências, né? E o que seriam essas novas formas de produção? Por exemplo, que a gente traz no escritório de tecnologia da informação, né? O que seria essa tecnologia da informação? Alô, alguém quer falar alguma coisa? Não? Acho que eu não estou ouvindo. Alô? Alô? Oi. Não estou ouvindo. Ué, por que eu não estou ouvindo ela? Alô, vocês estão me ouvindo? Será que a minha aula caiu? Eu não consigo ouvir a Sandra. Oi. Acho que é problema em mim aqui. Vocês estão ouvindo ela? Sim. E agora? Não sei por que eu não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Oi. Agora eu estou ouvindo. Alô? Oi. Sim. Oi, agora pode falar, desculpa. Eu acho que eu estava mutado aqui, não sei porquê. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, consegui entrar. Foi uma luta, mas consegui entrar. Tá alguma dúvida? Não?
Não, é minha primeira vez. Ah, tá. Não, é que eu achei que, pô, a galera abriu o microfone pra falar, né, e tal. Falei, pô, isso aí é muito raro, então ninguém abre o microfone pra falar. Aí eu pensei que tinha alguma dúvida e tal. Mas enfim, onde eu parei mesmo? Ah, eu tava falando das novas formas de produção, né? Então, o que seria esse escritório de tecnologia da informação? O que seria isso? Seria aqui, ó. Agora, né, sei lá, a gente pensar assim nas grandes empresas atuais, né, sei lá, pensar no Instagram, Facebook que vale milhões, por exemplo, bilhões, na verdade, né? Então, essas novas formas de produção que acontecem, a gente tem um potencial muito grande, um dinheiro muito grande sendo gerado, sendo movimentado na economia, num espaço muito pequeno, correto? Então, basicamente, sei lá, um escritório aqui com 20 computadores, tu pode gerir um negócio como o Facebook que gere bilhões e bilhões e bilhões e bilhões na economia, né? Então o tamanho, ele não importa mais tanto. Tu não precisa de uma fábrica de 3, 4 quadras, né? Que gera, porque quando a gente pensa nessa lógica, antigamente, né? Quanto maior a fábrica, mais trabalhadores ela tem e mais pessoas trabalham nela, enfim, então isso dá uma noção de grandeza, assim, né? Tipo, quanto mais pessoas trabalham, quanto maior a fábrica, então quer dizer que mais dinheiro ali está envolvido, né? Mas hoje em dia, com essas novas formas de produção, isso não se aplica. Porque a gente pode ter, em pouco espaço, muito dinheiro, é realmente muito dinheiro, né? Deu para entender o que seriam essas novas formas de produção? Mais ou menos? Sim. E agora eu pergunto para você. Ah, não. Antes a gente vai falar sobre isso aqui. Então, mas tem uma pergunta que eu quero perguntar depois disso aqui, desse slide. Então, esses processos de produção na globalização, então a gente vai. Mas na verdade, aqui tudo que eu já falei, né? Tudo que eu já falei um pouco está resumido aqui, né? Porque eu vou falando e daí eu me perco, e daí eu volto, e daí alguém pergunta, e daí eu volto, e daí eu falo mais, já abro parênteses, blá 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 blá. Mas tudo que eu estava falando agora aqui basicamente está resumido aqui nessa slide aqui, né? Então depois quando vocês forem estudar, enfim, ou querem remeter, né, entrar depois, porque isso aqui vai ser disponibilizado, né, as slides vão ser disponibilizadas para vocês. Se vocês quiserem ver de novo depois e tal, e assistir lá no YouTube eu falando de novo, então aqui vocês vão poder se guiar melhor, né? Então nesse slide aqui, então a gente tem invenção e tecnologia, né? Enfim, tudo que eu tô falando aqui. Diferentes processos de produção, diferentes países. Lembra que eu estava falando lá o negócio da borracha, negócio do motor, negócio do vidro, negócio do chassi, blá, 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 blá. Mão de obra mais barata, né? Ou seja, alguém que mora e trabalha no Sudeste Asiático, a mão de obra dela é mais barata do que... a mão de obra dela é mais barata do que alguém que vive, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então isso também está nesse processo. Isso também envolve essa gestão descentralizada dos processos de produção que eu estava falando antes. E dessas teias globais. O que seriam essas teias globais, então? Ou essa rede global? Alguém já falou aí. Alguém falou ali atrás. Essas teias globais seriam o quê? Está tudo conectado, né? Então, está tudo conectado, cada vez mais está tudo conectado. E essas empresas agora não possuem barreiras, né? Não possuem barreiras, porque elas estão praticamente em todos os continentes, essas grandes empresas, como as empresas de carro, por exemplo, fabricação de carro. Então, antigamente, né, esses processos eram descentralizados, que é exatamente o que eu estava falando aqui antes, né? Perdão? Tá bem, ele se levantou da cedo. Fábrica da General Motors, por exemplo, né? Enfim, agora eu pergunto para vocês. Agora eu estava com dor de barriga, já tomou remédio. Quais seriam outros exemplos dessas novas dinâmicas? Ele se acordou cedo. Fecha a porta, Matheus. Tá frio. Vocês conseguem dar outro exemplo? Essas novas dinâmicas? Eu sei que, certo, comércio em geral, sim, isso tem a ver com comércio também, mas eu tenho certeza que vocês já usaram, que quase todo mundo deve usar. E eu uso, inclusive. Tem a ver com o celular também. Tem a ver com o celular. E tem a ver com coisas que talvez estão mudando quando tu precisa pagar uma conta. Dando um exemplo. Internet, sim, mas o que está muito em alta que a gente vê em propagandas direto e tal?
Falou em pagar conta, boleto. Sim, tem a ver com boleto. Pode pagar as contas, mas tu pode pagar as contas e pagar o boleto sem ir aonde? Sem ir na lotérica ou no banco, exatamente. Porque agora existem... Dá para pagar no celular, exatamente, porque agora existem os bancos... Online. Virtuais, isso, ou bancos digitais, né, e tal. E o que isso acontece agora? Então a gente muda, né? Então isso é um exemplo muito bom dessas novas dinâmicas econômicas, né? Porque em vez de tu ir na fila lá, perder um tempão da tua vida, sair de casa, chegar lá na lotérica, tá uma fila lá, uma baita de uma fila, sei lá, vai ficar 1h30, 2 horas na fila. Em vez de tudo isso, tu pode pagar pelo celular, né? Então tu pode pagar sem sair de casa. E, além disso, os bancos virtuais... você sabe me dar um exemplo de bancos virtuais que foram criados recentemente aí, que é muito popular? Com certeza vocês devem ter. Nubank, isso, exatamente. Nubank é um baita exemplo disso. Tem outros bancos também, né? O Banco Inter. Agora não vou lembrar de cabeça os nomes, mas tem vários bancos. E cada vez mais comum, né? Então, para falar sobre isso, Banco Pan, a Ellen já falou um que eu não conhecia. Banco Pan, não sei qual que é, não ouvi falar. Então, mas se a gente pensar nisso, cada vez mais está surgindo esses bancos, né? Então, esses bancos são bastante recorrentes e cada vez mais vai surgir, obviamente, cada vez mais. Então, tem até outros bancos que eram tradicionais, né? Então, a gente chama de bancos tradicionais os bancos antigos, né? Banco Santander, Banco Banrisul, Banco do Brasil. Então, esses são os bancos tradicionais, né? E tem alguns desses bancos que estão começando a entrar nessa vibe, assim, né? De banco virtual, ou estão mais flexibilizando as suas relações, né? Então, aqui eu trouxe um meme. No próximo slide eu trouxe um meme para falar sobre isso, que ficou muito famoso na internet, sobre os bancos. Eu não sei se vocês viram esse meme aqui, que é... Vou explicar o meme. É um pai que ele pergunta, um pai tá conversando com o filho, daí ele pergunta: onde fica uma agência do Nubank? Passa o endereço. Aí depois ele dá uma risada e fala: se liga, meu, abre conta em um banco que existe. Por que ele tá falando sobre isso, um banco que existe? Porque agora, com essa nova dinâmica, por exemplo, não existe uma agência do Nubank, né? Você já viu uma agência do Nubank por aí? Não, né? Então não existe agência do Nubank. Então, agora... os bancos são virtuais, como o Nubank é virtual, então não existe. Tudo que tu faz, a própria abrir uma conta, é tudo pelo celular. Vai pagar uma conta pelo celular, tu vai bloquear tua conta pelo celular. Tu vai, sei lá, fazer qualquer coisa, é tudo pelo celular. Então não existe uma agência, né? Então, o interessante né, desse meme, é que é aquilo que eu tava falando antes, né? São as novas dinâmicas, né? As velhas, né? Entrando em confronto com as novas. Ou seja, as velhas dinâmicas, né? Com o pai aqui, talvez seja alguém um pouco mais de idade, né? Então ele está acostumado com uma agência que existe, né? Uma agência física. E aqui, então, ele está tendo um problema aqui com o Nubank, com alguma conta, então ele está falando que, pô, se liga, abre uma conta no banco que existe, né? Que, na real, o Nubank não existe, né? Que não... A gente fica nessa cabeça, né? Pô, não existe porque não tem algo físico, né? Não tem algo fixo em algum lugar que eu possa ir lá reclamar, por exemplo. Então, só trouxe isso, né, esse meme para explicar um pouco melhor sobre essa relação, né, dessas velhas formas, né, voltando aqui, mais exemplos. Voltando aqui, essas velhas formas de produção, né, com essas novas formas de produção. Então, isso está produzindo, isso está gerando algo, isso está literalmente muito ligado à globalização. Correto? Deu para entender o que eu estou falando? Deu? Então é nóis. A gente tem ainda um tempinho, né? Tem. Então aqui também tem um resumo de tudo isso que a gente está falando agora, né? Ó, a gente tem essa globalização econômica, né? Então a gente tem mais aí 14 minutos, né? Deixa eu pensar. Obviamente não vai dar para falar sobre tudo, né, na aula, então eu tenho mais slides, né? Mas então a gente podia fazer assim, ó. Eu termino de explicar tudo isso aqui. E daí a gente conversa mais um pouco sobre as dúvidas, talvez. E a gente faz eu trouxe exercício pra gente fazer. Aí a gente pode fazer o exercício junto, eu dou um tempinho pra vocês fazer. E daí depois a gente corrige o exercício, o que vocês acham? Pode ser?
Tá de boa? Eu só tenho que ver, eu só não lembro se exercício a gente falou sobre, eu acho que a gente falou sobre. Pode ser, então beleza. Globalização econômica, né? Então tudo que a gente está falando aqui agora, mais um panorama geral assim mesmo. Globalização econômica, cultural e o neoliberalismo político. O neoliberalismo, como a gente não vai falar sobre tudo hoje, né? Não vai dar tempo, a gente vai falar isso na próxima aula e entre outras coisas, né? Então o neoliberalismo está ligado, eita, caiu meu fone, mas não tem importância. O neoliberalismo está ligado ao Estado mínimo, né? Então isso envolve várias outras coisas que a gente está falando aqui também, como a questão da relação do Estado com o poder privado e com o poder público como um todo, né? E como ele interfere nas empresas e como ele interfere em tudo isso, né? Então, o Estado aqui, né? Nessa perspectiva do neoliberalismo, o Estado ele teria que ser um regulador da economia, diferente do que ele seria até agora, que ele estaria do que o Estado se contrapõe ao Estado que realmente age ativamente na economia, né? Sendo com empresas, ou sendo com dinheiro, ou seja, com outras coisas, né? Então, o pessoal neoliberal, aí, nessa nova onda neoliberal, né, pós anos 80, 70, ele acha que o Estado não deve interferir na economia, né? O Estado não deve fazer várias coisas que envolvem a economia, então o Estado deve só regular. E isso envolve também o setor privado, né? Então, o setor privado teria que ter mais autonomia para se expandir, sem a interferência do Estado. Então, a galera que pensa isso acha que o que o Estado faz, o que o Estado está fazendo, né, com o setor, ele está interferindo nessa autonomia desses setores. E, para isso, ele meio que freia, né? O Estado, nessa visão, ele freia a expansão desse setor privado. Por isso, eles não querem, né? Essa galera não quer interferência do Estado na economia, e isso acaba entrando nessa questão da flexibilização das leis trabalhistas, que também a gente vai falar na próxima aula, que está exatamente ligado a essa globalização econômica e essa globalização cultural que a gente está vendo, né? Tudo isso que eu estava falando das teias ligadas, e está ligado lá, e está ligado aqui, e tudo isso interfere na globalização, tudo isso interfere nesses novos meios, né, nos bancos, nessas novas dinâmicas econômicas que estão acontecendo aqui. E tudo isso também está ligado a essas velhas formas de produção, né? Porque se a partir desse momento aqui, o que era muito comum eu ter aqui numa fábrica da General Motors, por exemplo? Era muito comum eu ter um trabalhador aqui que trabalhou durante 30, 40 anos na mesma fábrica com as mesmas pessoas. Correto? Isso era muito comum. Sei lá, converso com pessoas mais velhas, às vezes mais antigas, converso com elas e, eu trabalhei em tal fábrica há 30 anos. Isso é muito comum aqui, né, nessas velhas dinâmicas, né, dessas produções. Hoje em dia, alguém aqui, não sei a idade de vocês, mas talvez uma idade mais ou menos que nem a minha, mas algum de vocês acha que vai trabalhar na mesma empresa durante 30 anos? Hoje em dia? Não, provavelmente não, né? Provavelmente a gente não vai trabalhar na mesma empresa durante 30 anos, né? Então, isso é exatamente isso que essas novas dinâmicas da economia que estão combatendo, né? Entrando em choque, digamos assim, com as novas formas e as velhas formas e as novas formas de produção, né? Dessas dinâmicas econômicas e também sociais, né? Tá bom. Agora, tá, isso vai ficar a próxima aula, então a gente vai... Ah, não, peraí. Primeiro... Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu? Professor, não entendi. Não entendi tal coisa. Quando falou da Revolução Industrial lá, não peguei. Pode falar de novo? O professor estava muito rápido, tu fala muito rápido e eu me perco. Carolina falou que tá tranquilo. Como ninguém falou mais nada, acho que tá tranquilo, então a gente pode fazer o exercício? Eu dou um tempinho pra vocês fazerem. Pode ser? Ok? Não tem mil vocês fazer. Depois a gente discute sobre. Tá, exercícios. Hoje eu vim com os memes, né? Então eu trouxe outro meme. Exercício é agora que a galera fica nervosa, né? A galera não quer fazer exercício. Mas vamos fazer exercícios. Tá dando pra ler aí? Sim, ela falou, acho que ela falou sim agora. É. Olha, isso aqui a gente falou na aula, mas talvez seja um pouquinho difícil para fazer a questão como um todo, porque a gente não falou de algumas coisas que deviam ter falado, né, para fazer essa questão.
Mas, baseado no que a gente já falou sobre trabalho, entre outras coisas, acho que vocês conseguem se virar. Mas eu também explico bem depois de boa. Vou tomar uma água aqui que tá coçando a garganta. Dá um tempo aí de 4 minutos, tá bom pra vocês? 4 minutos? Tá? Deixa eu montar aqui também pra evitar. Foi? Deu tempo? Podemos falar? Podemos fazer aí para ver qual é que era? Foi. Vamos ver, vamos ler junto aí então. Precisa de mais tempo? Alguém precisa de mais tempo? Vamos fazendo junto então. Bora lá. Ao mesmo tempo, esse que se eu não me engano, alguém já fez essa questão? Se eu não me engano, ela do Enem, acho que do Enem ano passado. Alguém já fez ela? Talvez sim, talvez não, mas vamos ver. Ao mesmo tempo, então, que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção. Lembra que a gente estava falando sobre isso durante a aula toda quase? Tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem, né, ou do ser humano, do trabalho mecânico e repetitivo. Tá. Modo de produção, ó, vamos pegar aqui as palavras-chave, sei lá.
Os trabalhos estão provocando profundas transformações nos modos de produção. Plausível possibilidade de liberação no... Tá. Aí tá aqui a referência, né? De onde foi tirado isso aqui. Aí a pergunta, né? Paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho. Paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho. Demonstrado no texto pode ser simplificado pelo ou pela, né? Alternativa A, utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. B, transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais. Tá, isso acontece realmente, mas acho que isso não se encaixa aqui, por isso não tem a ver com a relação de trabalho, isso tem a ver com as relações de políticas públicas, né? Então eu acho que a B não é. A A eu não pensei tanto sobre, não vou deixar a ali, mas a B eu acho que... Porque eu não sei se eu expliquei pra vocês no trauma, né? Tipo, o melhor jeito de tu fazer as questões é tu vai eliminando uma por uma, né? Porque as questões do Enem, elas têm aquela coisa, né? A questão do Enem, muitas vezes tu vai chegar no final e tu vai ficar em dúvida entre duas, né? E tu vai falar, mas são muito parecidas, mas não sei, mas talvez é uma, talvez é outra. Aí tu chega lá e na hora, tipo, talvez tu erra por causa disso, né? Mas enfim, eu gosto de fazer assim, né? Então, isso aqui tá ligado com outra coisa, tá? Isso aqui não tá ligado. Isso aqui tá ligado com mais políticas públicas e outras coisas que envolvem isso. Envolvem essas novas dinâmicas, novos modos de produção. Isso não tá ligado exatamente com o trabalho do ser humano e com isso aqui, tá? Então, isso aqui, então a B não é, então eu vou riscar a B. C, necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequar ao mercado de trabalho. Sim, isso acontece, né? Tá? Talvez pode ser. D, fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Sim, isso aqui pode ser também. E, conflito entre trabalhadores e empresários por de exigência da qualificação profissional. Tá. A E eu acho que não é também porque a C e a D elas estão melhor, faz mais sentido. Aqui isso existe também, mas eu acho que ele não está falando nesse sentido aqui dessa relação dessas novas tecnologias, né? Está falando muito mais aqui do que o ser humano acaba sendo descartável, né? Então não tem tanto a ver com isso aqui. Então a E já descarto. Não é a E. Posso descartar, porque essas daqui, a C e a D, por exemplo, elas têm mais a ver com o que ele está perguntando nesse sentido. A A, eu acho que também não é a A, já podia ter descartado, na verdade, porque a A ela tem a ver mais com as novas tecnologias, mas em outro sentido, né? Falando de redes sociais e recrutamento, então pelas redes sociais, pelo celular, essas coisas, né? Isso não tem tanto a ver com essa questão das novas tecnologias no mundo de trabalho no contexto de liberação do ser humano através do trabalho do mecânico repetitivo, né? Então isso aqui tem muito mais a ver com outras coisas. Então a gente fica entre a C e a D. Necessidade de trabalhadores, estou acelerando. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. Sim, isso acontece. A partir de agora, cada vez mais, quando a gente tem, por exemplo, tecnologia da informação, a gente tem que ter trabalhadores flexíveis. Mas eu acho que a D faz mais sentido. Porque a D está falando exatamente disso, que a gente pegar aqui, ó, fenômeno de desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Ele está falando exatamente dessa relação das novas tecnologias aqui com o mundo de trabalho, né? Porque a liberação do homem a partir do trabalho mecânico repetitivo causa o desemprego. Isso, o Vitor falou ali, ó. A liberação do homem no trabalho meio que mata essa questão. O Vitor tá certo, ó. Porque quando tu vai falar aqui, ó, essa liberação do homem no trabalho mecânico repetitivo está exatamente ligado a esses novos modos de produção. E esses novos modos de produção fazem com que a gente tenha esse fenômeno de desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Correto? Então, milhões de pessoas perdem o emprego. Lembra que eu falei lá da General Motors, de Detroit, lá? Isso é um exemplo disso. Então, a gente pode eliminar a C. A C também faz sentido, tá? Faz sentido também. Então, a gente pode ficar em dúvida entre essas duas aqui. Tá? Alguém tem marcado C. Mas a correta aqui, se vocês procurarem no gabarito lá do Enem, provavelmente é a D. Deu para entender? O Vitor falou ali, falou a boa. Liberação do homem do trabalho meio que mata essa questão nesse sentido, né? E o Enem, ele é meio
ele é meio ensaboado, assim, né? Nessa questão, assim, tipo, às vezes tu acha que é, mas, não sei. E às vezes só tem uma palavra que mata, sabe? Tipo, uma palavra ali, ou duas palavras que matam a questão, que, tipo, diferem, né? Isso, exatamente o que o Victor falou, né? As duas dão meio que certo, mas baseado no contexto da questão e no que ele tá perguntando, essa relação e desse paradoxo aqui, meio que mata a questão.